Essa na equação é x maior ou igual, não é isso? Desculpa. Menor ou igual do que, vou tirar daqui para a gente não confundir, do que 5, do que menos 5, pronto. Mas como isso aqui é do primeiro grau, você pode resolver como se ela fosse do primeiro grau, né? Isso aqui você pode resolver, é opcional. Você resolver usando estudo do sinal ou resolver usando como se ela fosse do primeiro grau. Se ela é do primeiro grau, como é que você faria aqui? Menos 3x menor ou igual do que menos 15. Deixa eu colocar embaixo aqui para a gente não confundir, não é isso? Faltou menos 3x, como é que você resolve agora? Multiplica por menos 1. Fiz errado sim, não foi? Foi. Vou botar isso aqui. Multiplica por menos 1. Multiplica aí na equação por menos 1. Detalhe importante que quando você multiplica por menos 1, a desigualdade muda de sentido. Não é isso? Então vai ficar 3x, aí você vai ter x maior ou igual do que 15 dividido por 3 dá 5. Aí eu cometi um erro aqui. Qual foi o erro? Eu troquei o sinal duas vezes, né? Então aqui é mais e aqui é menos. E aqui no final vai ser menos. Foi erro meu aqui de digitação, né? Então x maior ou igual que menos 5. Foi o que a gente achou lá quando a gente estudou o sinal, não foi? Deixa eu ver aqui, mostrar a vocês o que a gente fez aqui, de forma tosca, né? Olha lá, ó. X, a parte negativa está desse lado, x maior ou igual do que menos 5. Então a solução também funciona você resolver ela direta. Mas nem sempre vai funcionar assim, certo? Aí depois eu vou resolver aqui, botar a reta bonitinha lá no desenho, mostrar para vocês a solução na reta, por sinal. A gente tem três tipos de problemas envolvendo inequação: sistema de inequação, inequação produto e inequação quociente. Inequação sistema é quando você tem inequações que estão relacionadas ao mesmo problema, simultâneas. Então pode aparecer duas vezes a inequação do primeiro grau. Ou ela aparecer já na forma de sistema que a gente conhece, ou ela aparecer com dois sinais de desigualdade aqui, percebeu? Então, você vai resolver como? Separando. Como é que você resolve aqui? Vamos pegar essa letra A aqui. Ctrl C. Resolução. Pronto. Ctrl V. Você vai fazer o seguinte aqui. Você vai resolver primeiro essa. Vou chamar isso aqui de equação 1. Em algarismo romano, eu vou pegar essa aqui. Vou resolver do jeito que a gente acabou de ver. Vou resolver direto logo, não vou fazer estudo do sinal, que é mais fácil. X. É só você passar a ficar menos 15 dividido por 5, dá menos 3. Então, x é maior ou igual que menos 3. É a primeira solução. A segunda, vou usar a mesma ideia também. Deixa eu colocar aqui só para a gente diferenciar, porque eu vou precisar disso aqui um pouco. Ctrl V. Como é que fica aqui? X igual, ou melhor, maior, né? Do que quanto? Não é isso? Tá faltando o que? O sinal, né? Porque o 1 vem para cá, ele fica negativo. Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre 2. Então, essas são as duas soluções. Solução da primeira. Solução da primeira. Solução
Na segunda, eu tenho duas soluções aí. Como foi que eu falei no início? Soluções simultâneas. Então você tem duas soluções aí para você fazer. Como é que a gente vai fazer o quê? Como é que a gente vai resolver o problema então, se eu tenho duas soluções? Eu disse que são simultâneas, então você vai ter que descobrir onde que elas possuem a mesma solução, né? Basicamente é colocar as duas soluções na reta e verificar onde é que está a parte igual. Olha, parece que foi na estante. Deletar. Deletar. Desenhar. Então você tem o seguinte, você tem duas retas aí. Aqui. Solução da primeira. Deixa eu aumentar isso aqui. Solução da primeira. E aqui embaixo, deixa eu baixar um pouquinho aqui, solução da segunda. Deixa eu aumentar também, que está pequeno demais, pronto. Você tem as duas soluções aqui. No primeiro caso, a gente achou que x é menor que menos 3. Então, vou botar aqui menos 3. Menos 3. Esse aqui é o ponto. Deixa eu ver aqui que a gente pode fazer o quê? Esse aqui é o ponto menos 3. E o outro ponto positivo vai estar aqui. Na outra equação, x maior do que menos 1 sobre 2. Não é? Menos 1 sobre 2 vai estar aqui. Deixa eu escrever aqui. Aqui. Deixa eu escrever aqui já na forma de fração para a gente perder isso aqui. Não. 1 sobre 2. Então esse aqui é 1 sobre 2. Aí, no primeiro caso, x é maior ou igual que menos 3. Onde é que está a parte maior que menos 3? Está desse lado, perceberam? Deixa eu ver se eu consigo riscar isso aqui. Acho que eu consigo. Essa parte aqui, ó. No segundo caso, x é maior do que menos 1 sobre 2. Tá onde? Tá desse lado aqui, ó. É claro que essas retas são infinitas, então esses dois continuam infinitos aqui. Se você prestar atenção, no primeiro caso, você tem aqui a reta que passa no menos 3. No segundo caso, você tem a reta que passa no menos 1. Aí você olha para as duas retas e percebam que aqui, ó, quando for menor que menos 3, não tem nada e nem nada aqui. Não tem solução nenhuma das duas soluções. Entre menos 3 e menos 1 sobre 2, entre menos 3 e menos 1 sobre 2, não tem nada também aqui nessa parte. Aí se você olha aqui, a partir de menos 1 sobre 2, ó, está riscado em cima, está riscado embaixo. Então, é como se fosse simultânea. É como se a resposta que tivesse aqui nessa parte, ó, também fosse dessa parte aqui. Ou seja, a solução que é igual para as duas inequações, a solução que é igual para as duas inequações é quando x for maior do que 1 sobre 2. Então, você vai ter um conjunto de soluções com todos os números reais que são maiores que menos 1 sobre 2. Na hora de você fazer aquele esquemazinho lá da reta, que eu vou fazer depois com mais calma e mandar para vocês nesse arquivo aqui,
mais bonitinho, mais visível, né, para identificar melhor, vocês vão ter que prestar atenção em qual número é maior e qual é menor, ou seja, quem está à direita e quem está à esquerda, né? Menos 3 ele é menor do que menos 1. O menos 1 sobre 2 está mais próximo de zero, então ele é maior. Então, o menos 3 está à esquerda de menos 1 sobre 2. Então, solução... Lembra disso aqui? Eu errei aqui, peraí. Solução x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1 sobre 2. Essa é a solução da inequação. Aí nos outros casos é a mesma coisa, tá bom? Aí você pergunta o seguinte: professor, nesse caso aqui eu faço o quê? Esse aqui você vai ter que transformar em sistema. Você vai separar, ó. Você vai fazer equação 1. Deixa eu copiar aqui, ó. Pega a primeira desigualdade, não posso pegar as duas, só uma, Ctrl C, Ctrl V. E equação 2, que vai estar na segunda desigualdade. Aí você pega aqui, Ctrl C, botar aqui do lado, Ctrl V. Aí você tem o seu sistema com as duas equações aqui, ó. Essas duas aqui. Aí você resolve do jeito que a gente acabou de resolver. Resolve separadamente a primeira, acha a solução, resolve a segunda, depois você vai para o seu esquema na reta. Você vai desenhar, colocar na reta as duas soluções. E depois verificar, né? Porque como você tem duas soluções, você vai dividir a reta em 3 partes. Então, naquele esquema lá que a gente fez, ó, nesse esquema aqui, eu poderia ter feito uma reta só e colocado os dois valores. Poderia ter feito só uma reta só, colocado o menos 3. Deixa eu aumentar aqui. E colocado o menos 1 sobre 2. Colocar assim que a gente sabe. Aí você vai ter, aí você olhava lá que na primeira solução é maior do que menos 3 e na segunda é maior que menos 2. A parte onde eu encontrei as duas é aqui. Então a solução é maior do que menos 1 sobre 2. Então você não precisa fazer esse esquema com 3 aí não. Com 1 tá, funciona. Aí você tem mais exercício aqui de sistema. Dá uma parada aí, tenta fazer. O módulo também tem alguns exercícios resolvidos para você tirar dúvida. Você faz. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar. Já está grande demais, já tem mais de 1 hora já esse negócio. Eu vou fazer aqui. Você já tem bastante exercício de função aí para fazer. Eu vou fazer uma lista e nessa aqui eu vou fazer também explicando como resolver inequação, produto inequação, quociente e sistema de inequação, uma aula só com esses 3 tópicos. Eu posto no fim de semana e na segunda-feira vocês vão ter lá. Talvez fique melhor porque a gente ficou um pouco confuso aqui, a gente usou vários recursos ao mesmo tempo e é mais fácil de fazer com calma. Mas eu vou dar uma ideia aqui para vocês, para quem quiser fazer. E eu vou passar também uma lista de exercícios, tá bom? Na semana passada a gente passou uma lista, só 3 ou 4 pessoas devolveram, a maioria não está fazendo. Isso conta como nota processual, porque a ideia que a direção passou para a gente é que a gente vai repor algumas aulas, metade das aulas que a gente está sem ter, e a outra metade a gente vai fazer via vídeo. Então, se vocês não estão fazendo atividade, eu não estou tendo nota processual, não é isso? Então, tomar cuidado com isso aí. Depois não adianta reclamar, a gente está avisando e a escola está falando sobre isso. Não se esqueça que vocês não estão de férias. E mesmo que estivesse, a gente vai ficar parado aí esse tempo aí, foi um mês, né, de 18 a 18, né? E não tem como recuperar isso aí durante o ano, a não ser que vocês queiram ter aula no sábado e domingo, né? Então, eu vou fazer isso. Mas em equação produto, você estuda o sinal e na equação quociente também, certo?
Sistema de inequação, a gente viu, você vai ter que estudar, resolver simultaneamente. Inequação produto é o produto de duas ou mais funções do primeiro grau. Eu coloquei aqui exemplo também, eu vou mandar para você nesse arquivo aqui, duas ou mais inequação do primeiro grau. Nesse caso aqui você fala, cadê a desigualdade? Está aqui dentro, né? A raiz quadrada tem que ser positiva ou igual a zero. Então esse produto aqui é maior ou igual que zero. Duas ou três, você vai estudar o sinal e depois fazer o jogo de sinal. Lembra de números inteiros, a multiplicação de sinais? Você vai fazer usando aquela reta lá que a gente viu quando a gente estudou os sinais que eu coloquei para vocês lá. A mesma coisa aqui, o produto, o quociente também. Você vai resolver estudar o sinal dessas duas aqui, colocar, fazer a divisão dos sinais, ou o produto das duas. Se tiver três, como esse caso aqui, mesma coisa. Essa atividade aqui eu vou colocar só depois que que eu colocar mais uma aula sobre essa, com mais clareza e mais calma sobre inequação quociente, inequação produto e sistema de inequação. Vou parar aqui para tentar postar isso aqui, já está grande demais. Mas eu vou dividir. Além disso, tem uma atividade aí. Então, nessa parte aqui tem atividade, tem exercício resolvido. Então, mesmo que você não tenha entendido o que a gente fez, é possível fazer lá a atividade estudando sozinho. Ou procurar outros vídeos na internet de outros professores que falem sobre sistema e inequação produto e inequação quociente. Mas eu vou fazer aqui uma aula com slides só sobre isso só. E na próxima semana a gente vai entrar em função do segundo grau, mas a gente só vai entrar na aula de quinta-feira. Então a aula de segunda-feira é aula de resolução de exercício, além de uma lista de exercícios que a gente vai colocar. E vocês vão fazer o seguinte também. Vou passar, depois eu explico para vocês com mais calma. Aí isso aqui a gente já colocou, né? Bom estudo, espero vocês na próxima aí.